Fala pessoal, mais um vídeo do canal, seus amigos então. Bem, o assunto que mais se falou nesses últimos dias foi a questão da Amazônia, né, de queimadas na Amazônia, internacionalização da Amazônia, as declarações lá do Emmanuel Macron, presidente da França, falando dessa questão da Amazônia. Enfim, o que mais se falou nesses dias foi a Amazônia. E eu tinha lido uma thread bem antes disso começar a estourar, desse perfil aqui, né, o arroba Dom Esdras, falando justamente as intenções que os outros países do mundo tinham com a Amazônia. Aí fica aquela desculpa, não, tem que proteger a Amazônia é pulmão do mundo, e todas aquelas baboseiras. Inclusive isso envolve o Vaticano, que vão fazer lá o Sínodo da Amazônia, que fala que é coisa de proteção da Amazônia, não sei o que, quando na verdade a verdadeira intenção é internacionalizar a Amazônia, principalmente o chamado corredor triplo A, que é Andes, Amazônia e Atlântico, Oceano Atlântico. E também justamente por causa das riquezas que tem lá no solo da Amazônia, como é ouro, nióbio e outros metais. Então por isso que eles querem, os países eles querem essa exploração e que o Brasil, principalmente na Amazônia brasileira, né, que mais interessa a esses países, que o Brasil não apite nada, deixe lá explorar, os outros países explorarem à vontade, que o Brasil não faça nada. E se ousar fazer alguma coisa, ainda tem risco de tomar sanção. Mas enfim. Nessa frase aqui que eu vou ler, o Dom Esdras ele fala sobre a questão dos países da esquerda aqui do Brasil de entregar a Amazônia para a ONU. Então, eu vou ler aqui a frase para vocês. A esquerda, com seus traidores da pátria, criaram durante anos as condições para entregar a Amazônia para a ONU. Desde FHC, Lula e ONGs, todos foram movidos por ambições políticas e financeiras e fizeram ações objetivas para este desastre acontecer. Aqui segue a frase. Não é de hoje que líderes mundiais já propuseram publicamente a ingerência internacional no aproveitamento das riquezas de espaços pouco explorados de outras nações, tendo estadistas como Mitterrand, né, François Mitterrand, que foi presidente da França, John Major, que foi primeiro-ministro do Reino Unido, e Mikhail Gorbachev, que foi lá presidente da União Soviética. Então, citando a Amazônia. Então, essas citações que ele está falando aqui estão no livro Psicose Ambientalista, do príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui é a declaração de François Mitterrand em 1989. O Brasil precisa aceitar uma soberania relativa sobre a Amazônia. Ou seja, os outros países têm que mandar na Amazônia e o Brasil tem que ficar calado. Aí Mikhail Gorbachev, em 1992. O Brasil deve delegar parte de seus direitos sobre a Amazônia aos organismos internacionais competentes. Olha isso. E aí o John Major, e também em 1992. As nações desenvolvidas devem estender o domínio da lei ao que é comum de todos no mundo. Ou seja, a questão da Amazônia. As campanhas ecologistas internacionais sobre a região amazônica estão deixando a fase propagandística para dar início a uma fase operativa, que pode definitivamente ensejar intervenções militares diretas sobre a região. Ou seja, está falando para haver intervenção militar de outros países na Amazônia. Olha que legal.
para não dizer o contrário. Então, né, falava-se muito nesses dias essa questão de haver uma intervenção de outros países, principalmente da Europa, aqui na Amazônia. Eu falo aqui na Amazônia, aqui no Brasil, na Amazônia brasileira, mas rapidamente o governo Bolsonaro já propôs ali uma. Propôs não, já decretou ali a garantia da lei e da ordem para que houvesse ali a proteção dessa região, então, pelo Brasil. E também com a ajuda de Estados Unidos, de Israel e do próprio Reino Unido. Aliás, o François Mitterrand, não, o Macron, não, ele não foi aí o único presidente francês a falar sobre a questão da Amazônia. O Mitterrand também já tinha falado. Continuando aqui a Fred, hoje, porém, os líderes mundiais, através da ONU e ONGs, são mais sutis e agem através delas para implantar seu plano de exploração na região amazônica, burlando leis e dando um aspecto humanitário, entre aspas, que aos olhos dos leigos seria uma causa nobre, entre aspas, de proteção ambiental e higienista. Lembra da frase do Gorbachev? Né, os organismos internacionais competentes? Pois é. Mas se você acha que tudo começou com FHC e Lula, você está enganado. Tudo começou bem antes. Aí, tudo começou a se formar nos anos 90, onde uma conferência mundial da ONU, sediada no Rio de Janeiro, a ECO 92, ou Rio 92, onde vários líderes mundiais estiveram presentes e ali foi plantada a semente, onde começaram a surgir as demarcações de TI de terras indígenas e ONGs com falsos discursos de proteção ambiental. Olha aqui a foto que aconteceu aqui, né? É a Conferência das Nações Unidas, da ONU, né, de Meio Ambiente e Desenvolvimento. E olha quem está aqui falando. O Fidel Castro. Olha só quem. Olha só, cara. Vamos lá. A marcha da insensatez começou no governo Collor, com a demarcação da terra indígena Yanomami, em 1991, e prosseguiu com as do Alto Rio Negro, em 1998, Vale do Javari, 2001, Tumucumaque, 2002, Raposa Serra do Sol, 2005, que foi falado lá no outro vídeo, e Trombetas e Mapueira, 2008, que cobriram perigosamente a fronteira do norte e ao norte e ao sudoeste do rio Amazonas. Todos, todas nos governos entreguistas de Collor, FHC e Lula. Em todo o Brasil, 608 terras indígenas, 608 terras indígenas já ocupam mais de 13% do território nacional, áreas iguais a Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Sul de Minas Gerais, somadas. Tudo para apenas 800 mil indígenas contra os mais de 200 milhões de brasileiros pela política segregacionista desses governos, complacentes com a campanha desnacionalizadora e separatista da ONU através de ONGs estrangeiras em terras indígenas brasileiras. Para vocês terem ideia, as reservas indígenas no Brasil somam um território maior do que da França, Alemanha e Portugal juntos. Está aqui o número. Tá aqui a área do Brasil, né, das reservas indígenas, e aí as áreas de Alemanha, França e Portugal. Aqui o mapa. O mapa das reservas indígenas.
Então, a marcha avançou em 2007, quando o governo Lula votou pela Declaração Universal dos Direitos dos Povos Indígenas na ONU, aceitando que tenham autogoverno, autodeterminação, instituições políticas e sistemas jurídicos próprios, constituam nações indígenas e vetem atividades militares e medidas de governo nas terras indígenas. É autonomia superior à dos estados da federação, e com 608 terras indígenas, como ficará a governabilidade no país? Pasmem, o artigo número 42 da declaração ampara a intervenção internacional para obrigar seu cumprimento, agredindo soberanias e patrimônios nacionais e tornando inócuo o artigo 46, que garante apenas a integridade territorial e unidade política dos estados. Estas se tornaram ilusórias para o Brasil após limitar a própria soberania, reconhecendo de fato, em seu interior, 608 nações indígenas estrangeiras para a comunidade global, e não reconhece mais o índio como brasileiro. Essa é uma hipocrisia, né? Fala que o índio é o verdadeiro brasileiro, e aí são vários, como se fosse assim, eu fosse essas demarcações de terras indígenas como se fosse 608, como se fosse pequenas nações, né? Os indígenas serão insuflados a exigir da declaração, embora ela ainda não tenha validade, por não ter sido aprovada no Congresso Nacional. E se revoltarem, havendo repressão do governo, serão instados a solicitar a intervenção da ONU, com base na resolução de 2005, responsabilidade de proteger. Lembrar que o pivô território-nação é as bases de um Estado-nação. Aí que o Macron estufa o peito. Então quer dizer, se houver alguma coisa, revolta ali dos índios e tudo mais, aí isso pode ser usado como pretexto para uma intervenção da ONU. Olha só, cara. Aí, cara, não, tem que proteger a Amazônia, isso aqui lá. Quando na verdade é um total ataque aí às soberanias nacionais. No caso, a soberania do Brasil. A marcha foi reforçada mais uma vez pelo governo Lula ao lançar o Programa Nacional dos Direitos Humanos, o PNDH3, de 2009. Gente, esse PNDH3, olha, não vou falar muita coisa, mas leiam o livro Mentiram para mim sobre o desarmamento, do Benê Barbosa e Flávio Quintela, onde lá no final do livro eles falam sobre esse PNDH3 e como esse programa ele é ditatorial. Olha, assim, leiam ali na íntegra esse PNDH3 e assim, leiam também o que o Benê Barbosa fala sobre esse programa. Só um rápido parênteses. Onde preconiza tornar constitucionais os instrumentos internacionais de direitos humanos não ratificados pelo Congresso Nacional. Se isso acontecer, caem as 18 ressalvas constantes na decisão do STF sobre a demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol, que resguardam a soberania nacional em todas as terras indígenas. A portaria número 303/2012 da AGU, a Advocacia Geral da União, que regulamentaria essas ressalvas, foi suspensa pelo ministro da Justiça do governo Lula, após as pressões de praxe. Uma decisão da mais alta corte do país, contestada com êxito por ONGs estrangeiras e movimentos internos. Um absurdo. O ex-senador de Roraima, Mozarildo Cavalcante, é do Diário do Senado Federal, sua formação, no Diário do Senado Federal, de 23 de setembro de 2005, condenou a demarcação da terra
indígena Raposa Serra do Sol em terras contínuas e evidenciou a pressão internacional reconhecida pelo então presidente da República. Disse o senador: o Lula, na última audiência em que tive com ele, o senador Augusto Botelho presente, o governador do estado, o governo do estado e os deputados perguntaram: quantos eleitores tem em Roraima? Lula balançou a cabeça e disse: estou sendo perseguido pela USP, ONU e pelas ONGs europeias. Estou sendo pressionado pela USP, ONU e pelas ONGs europeias. A propósito, o príncipe Charles, criador da ONU Princess Rainforest Project, que promoveu diversos encontros na Europa com lideranças indígenas e políticos brasileiros, defendendo aquela demarcação em terras contínuas. Foi recebido pelo então presidente Lula Arápio às vésperas da reunião decisória do STF sobre o tema em março de 2009. Coincidência ou pressão? Lembrando, Lula está falando aqui e está sendo pressionado por ONGs europeias. E tinha o envolvimento lá do Príncipe Charles. Eu tinha comentado no outro vídeo sobre o envolvimento do Príncipe Charles com aquela demarcação da Raposa Serra do Sol. Então, a soberania da Amazônia já é limitada, de fato, com a marcha da insensatez, feita por políticos de esquerda que colocaram projetos pessoais e vaidades acima do interesse nacional, ou, com espírito mercantilista, negociaram a soberania pensando gerar retorno econômico financeiro, como se dignidade nacional fosse mercado de troca. Aqui o mapa aqui da reserva Yanomami. Aqui ó, Javari, gravado antes, ó. A reserva e mais talvez o mapa com as reservas. Pois agora vocês realmente sabem quem são os entreguistas que se ajoelharam para outras nações, traíram nossa pátria e se venderam a interesses de governos estrangeiros. As fontes das pesquisas, General Luiz Rocha Paiva, Mário Fontes. Então, termina aqui a frase do Dom Esdras. Olha só. Olha o que fizeram, né? Né, Collor, que Lula, FHC fizeram. Entregaram o Brasil, a Amazônia, perdão, para os ONGs, para a ONU. Olha o absurdo. Mas aí o Bolsonaro, sei lá, fala uma coisa com o Trump lá, aí já o chamam de entreguista. Ah, negócio lá da base de Alcântara, lá no Maranhão, que vai ter a ajuda lá da NASA. Aí fala o que? Entreguismo. Ah, não sei o que, entreguismo. É porque o verdadeiro entreguismo aconteceu aqui. Uma questão de demarcação de terra indígena, entregar para ONG estrangeira, para a ONU, para falar dessa questão de internacionalizar a Amazônia, enfim. Isso é entreguismo. E a esquerda fica aí implorando pro Macron ou para outros líderes aí lá da Europa, outros líderes mundiais, a estarem engajados nessa internacionalização da Amazônia. Bem, então é isso. Obrigado por assistirem. Espero que tenham gostado. Se gostaram, curta o vídeo, compartilhem, comentem e até a próxima.